fez. Vamos lá. Essa entrevista, e você me disse que o Trump despreza a Constituição americana, ao fazer o que ele fez na Venezuela. Até onde você acha que isso vai, Luciana? Seja muito bem-vinda aqui ao Meteoro Brasil. Muito obrigado por ter topado a entrevista com a gente. Olá, comunidade do Meteoro. É um prazer estar aqui, porque é um dos programas que a minha família assiste do Brasil e sempre me mandam. Minha cunhada, Patrícia. Tem que citar ela, porque ela é muito fã. Obrigado. Então, vamos começar do começo. Quando se analisa o que o Trump faz, uma das perguntas que eu faço, diferentemente de outros analistas, é: onde está a justiça disso? Isso é constitucional? Porque eu tenho que analisar isso num fio filosófico que vem de Kant até aqui, né? Vamos lembrar que o nosso sistema, tanto brasileiro quanto norte-americano, embora um seja de civil law e os Estados Unidos de common law, eles têm esse mínimo ético que foi perpassando dos iluministas até que as leis foram transformadas, né? Em um primeiro momento, como na Constituição americana, de reconhecimento de liberdades civis, direitos e garantias individuais, e depois na República de Weimar, ou na nossa própria Constituição, né? Direitos coletivos, trabalhistas, e depois, principalmente na nossa Constituição de 88, que eu acho que é o ápice desse iluminismo, né, de Kant, ele congrega, ele salvaguarda direitos coletivos. Então, a minha pergunta é: o que Rawls, o que Kant pensariam de Trump? Por quê? Porque nós temos todo um direito consolidado, e eu estudei aqui o mestrado e o doutorado, um direito consolidado que é obedecido, que é racional. O próprio Rawls fala, né, que um sistema justo é um sistema que coloca liberdades individuais em alto padrão, é uma garantia absoluta quase, né, com algumas poucas exceções, que são também constitucionais, e faz a distribuição dos bens coletivos de uma forma justa, e essa forma justa muitas vezes é dando a cada um o que ele precisa, né? São as diferenças, respeitar as diferenças, porque respeitando as diferenças em uma democracia, você alcança um grau máximo de democracia. E o que acontece? Acontece que os Estados Unidos estão num processo de deterioração já há muito tempo. Isso posso pegar, por exemplo, da historiografia, uma grande historiadora que eu gosto, que é a Jill Lepore. Eu considero a maior historiadora viva dos Estados Unidos. Ela é uma grande pesquisadora do processo constitucional, da Constituição, da formação da democracia americana. Ela tem livros como A Besta Americana, né? É uma coletânea de artigos que ela fez sobre Trump 1.0. Por quê? Porque o que ela fala? Ela fala que o processo de formação dos Estados Unidos, acabou de chegar um filhinho do meu amigo aqui. Opa, pera só um pouquinho. Retomando agora, vamos lá. Ok. Então, a Jill Lepore, que é essa historiadora, ela faz uma análise das elites americanas desde a fundação. Obrigado, até Sônia! Hoje. E ela tem uma visão muito Olha crítica. Que generosidade. Quanto dá o SEC convertido para real? SEC real. É 50 pila praticamente. Obrigado, querida, pela generosidade. SEC é o quê? Coroas suecas. Coisa maravilhosa, gente. Obrigado, queridos. Dá exatamente 58 pilas, o que nos ajuda tremendamente, gente. Ó, a gente estava faltando agora 248, chegou mais 58 para nós. 190, gente. Estamos na reta final, chegando aqui na nossa meta. Faltando agora 190, gente. Vamos lá para a gente poder seguir aqui. Daqui a pouco vamos trazer comentário da Rose Martins no Barzinho das Meninas. Vamos lá para a gente poder seguir, queridos. Besta foi ótimo.
Vamos, queridos, para a gente poder seguir. Ela diz assim, essa visão dos Estados Unidos iluminista, democrático, é um pouco falácia, porque desde lá atrás se manteve a escravidão, se manteve um sistema que as elites sempre são as recebedoras de todos os bens da democracia. Luciana, quando você retoma a Kant, dá para dizer, então, sem medo de errar, que o Trump é praticamente um anti-iluminista? O Kant diria, tomando a sua cerveja, onde hoje é a atual Ucrânia, que o Trump é um belo aproveitador. Ele é bem pragmático, ele é bem realista, ele diria isso. Por quê? Porque o Trump é o resultado dessas elites. A Jill Lepore mesmo fala, essa historiadora. E tantos outros, como Emmanuel Todd, que fez há 2 anos atrás um livro que eu acho basilar para entender um pouco essa decadência americana, que se chama A Queda do Ocidente. Eu li em francês, é Le Défaite de l'Occident. Eu acho que já vai sair uma bela tradução para o português. Então, todos esses historiadores, como Lucas, como Todd, como a Jill Lepore, colocam isso. Os Estados Unidos, eles se juntam por ideais. Eu li um outro dele chamado Depois do Império, do Todd também. É muito bom. É ótimo. Tudo dele é ótimo, adoro ele. Então, eles se juntam por esses ideais, mas esses ideais, eles são, pouco a pouco, colocados abaixo por essa elite, que desde o Senado, a primeira configuração da Constituição americana foi de um Senado que era censitário. O voto para pessoas negras foi praticamente de 1970. E até hoje há distritos que você tem muita dificuldade de fazer o registro se você é uma pessoa negra. Isso é o que o Trump também está reavivando. Além de fazer o gerrymandering, que é fazer a redistribuição dos eleitores para beneficiar o MAGA e os republicanos, e ele também está dificultando, de novo, o acesso ao voto das pessoas negras. Então, o que a gente vê de tudo isso? Os Estados Unidos sempre tiveram 2 faces. Uma face formal, que mostra ao mundo que são democráticos, mas uma face muito iliberal. Uma face cujas elites sempre foram. E liberal, para quem sabe, entende, é não liberal, antiliberal, tá, gente? Isso é muito importante. Não consigo ouvir e falar de Kant sem me lembrar do bonde das cabeçudas. Desculpa, mas a minha mente é um lugar complicado. Um abraço, Célio. Vamos, gente, 190, cada um ajudando com 10, a gente fecha rapidinho. Colonialistas e espoliadoras. E isso está muito bem retratado num livro novo que saiu no final do ano passado, que se chama Illiberal America, do Hunt. Ele é... Depois eu coloco aqui o livro. Mas o Illiberal América vai traçando, desde o início, como esta América conseguiu sobreviver. Só que, do início do século passado até a Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam indo muito bem, porque a base industrial era potente, eles chegaram a ter 40% da produção do mundo. A partir da Segunda Guerra, em que os Estados Unidos vão percebendo que podem ganhar dinheiro não com a produção industrial, mas com a própria hegemonia do dólar, hegemonia de, por exemplo, o petróleo em todo mundo ser vendido a dólar, eles vão financiarizando cada vez mais a sua economia e fazendo as grandes bolhas. Eu acho que as grandes bolhas financeiras, elas são um produto do capitalismo norte-americano, né, estadunidense. Você sendo uma advogada especialista em ESG, né, essa questão da transição energética e as necessidades que a gente tem, é chocante ver como a gente assistiu todo mundo meio atônito ontem, porque assim, eles vieram com um discurso, né, do Quartel de Solis,
tentando dizer que o Maduro é um traficante de drogas, sendo que isso factualmente não é verdade. Até pegando a questão do tráfico de drogas em si, a Venezuela não é um grande fornecedor. Você achou chocante ele falar numa coletiva de imprensa que sim, a gente está interessado no petróleo, sim, as empresas americanas serão colocadas lá, sim, a exploração vai pagar, inclusive, a estadia dessas empresas. Não é um ato de colonialismo direto? Sim, com certeza. E ele é a elite dos Estados Unidos nua e crua. É a elite canibal que tem hoje os Estados Unidos com relação à sua própria população. Os Estados Unidos a sua classe média está totalmente empobrecida. Eu estava vendo um relatório que se chama Alice, da Flórida, sobre pessoas pobres abaixo da linha da pobreza, ou seja, recebem menos de $1 por dia. O Alice, que são as pessoas que estão acima dessa linha de pobreza, mas têm muitos problemas para o pagamento total de suas necessidades, e as pessoas que conseguem sobreviver. E mais ou menos de 60% a 70% das pessoas na Flórida, que é um dos estados mais ricos. A Flórida é a 48º estado com dificuldades, ou seja, é um dos mais ricos, junto com a Califórnia. Mesmo assim, você não tem condições de se manter. E aqui tudo é financiarizado. Essa elite que assumiu que o autoritarismo de Trump, que a autocracia de Trump é viável, é a elite que trabalha com o conceito do presidente CEO. Eu quero um CEO, não me importa mais a democracia, eu quero que ele resolva o produto. O produto é o quê? Continuar o fluxo de dinheiro fácil para os Estados Unidos. Além dessa questão, desculpa o barulho aqui, deve estar uma furadeira bem baixinha no fundo, né? Reforma aqui também. Mas o que eu ia falar é o seguinte, essa questão do presidente CEO, você foi juíza no TRF4, fez carreira aqui no Brasil. Como é que tá a sensação, você sendo brasileira, vendo essa economia financeirizada americana que você acabou de me descrever? É muito impactante, porque nós temos, sob a minha visão, tanto uma Constituição muito eficiente, direitos muito eficientes, quanto um Estado social muito eficiente. Nós temos o SUS, que é um case de sucesso em todo mundo. Nós temos proteção ambiental, ou bem ou mal, temos proteção ambiental. Nós temos proteção previdenciária, nós temos proteção de idosos e pessoas com deficiências físicas e múltiplas. Então, o que se vê aqui? Aqui é totalmente o Estado no seu aspecto financeiro total, como fala, por exemplo, o professor Richard Wolff, como fala o Varoufakis, é o neoliberalismo nu e cru. O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Se eu não pago o meu condomínio aqui, eu imediatamente, em um mês, o xerife pode vir na minha casa, me tirar da minha casa, ou pegar os meus bens, ou pegar a minha própria casa, colocar à venda e pagar essa dívida de $100. Essa é a América de Donald Trump, gente. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês.
Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!